Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Nas vésperas da entrega do Orçamento de Estado para 2023 na Assembleia da República, temos connosco hoje o antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e atual Vice-Presidente do CDS, Paulo Núncio. Paulo Núncio, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Eu começo por lhe perguntar se daquilo que se vai sabendo deste Orçamento de Estado encontra algum indício de uma medida que seja positiva. Pois, é difícil. O que nós sabemos muito pouco do cenário macroeconómico em que o Governo está a trabalhar para o ano 2023. Sabemos que o Presidente da República há dias disse que o que vinha aí era mau, aconselhando mesmo o Governo a antecipar a apresentação do cenário macroeconómico e a dizer a verdade aos portugueses, mas vimos o Primeiro-Ministro esta semana, no seu estilo habitual, a responder, dizendo que basicamente está tudo bem e afastando um cenário de recessão económica e dizendo que o país vai continuar a crescer. Bom, ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, sabemos também que o Conselho de Finanças Públicas prevê uma fortíssima desaceleração do PIB e não exclui um cenário de recessão, principalmente tendo em conta uma possível deterioração da atividade económica, com uma possível recessão na Alemanha e o agravamento da crise e da guerra na Ucrânia. Eu diria que, tendo em conta este cenário de enorme incerteza, aconselhar-se-ia um discurso mais prudente por parte do Governo e principalmente do chefe do Governo. Mas, enfim, vamos esperar por segunda-feira para ver. Vê algum motivo para acreditar naquilo que o Primeiro-Ministro disse, de um crescimento moderado, mas acima da média da União Europeia e uma desaceleração da inflação? É assim, o cenário é de grande incerteza, a situação é de grande incerteza e eu diria que neste momento, infelizmente, não é possível excluir totalmente um cenário de recessão para o ano, principalmente se a Alemanha, como já foi dito, entrar em recessão durante o inverno. A Alemanha é a maior economia europeia, é um dos principais destinatários das nossas exportações e, por isso, se a Alemanha, de facto, entrar em recessão, isso será um sinal muito negativo para a Europa no seu todo e para Portugal em particular. Eu diria que, para além da questão do PIB e da inflação, é muito importante verificar a evolução das taxas de juros do Banco Central Europeu e o impacto que isso poderá ter nos juros da dívida pública portuguesa. Uma coisa é certa, nos últimos 8 anos o governo português perdeu uma oportunidade de ouro para fugir à armadilha da dívida, realizando reformas estruturais fundamentais para modernizar o país e para robustecer o crescimento económico. Ao contrário, o Governo, nos últimos 8 anos, limitou-se a gerir o dia-a-dia, num espírito totalmente antirreformista, com uma ausência total de ímpeto e de espírito reformista. Bom, e o que nós sabemos é que a dívida pública, entretanto, foi crescendo e neste momento atinge um valor recorde de 280 mil milhões de euros. E Portugal, com esta nova crise, está novamente numa situação particularmente vulnerável a um aumento de taxas de juros por parte do BCE e também a outros fatores, designadamente à desaceleração da atividade económica na Europa e ao agravamento da crise na Ucrânia. Toda essa incerteza, a incerteza quanto ao que vai acontecer à economia nacional devido aos acontecimentos na Europa e a subida de taxa de juros e o seu impacto na dívida pública, fazem com que devamos estar preparados para que Portugal tenha que ser submetido a um novo resgate?
Não sei. Sei que aquilo que vamos viver é uma situação de aperto e dificuldade. E era importante que o Governo tivesse a coragem de dizer isso aos portugueses. A taxa de juros neste momento, a taxa de juros das obrigações a 10 anos, já está nos 3,42%. E porquê? Porque os mercados já estão a antecipar que o BCE vai aumentar a taxa de referência nos próximos tempos. Sabemos que já se fala nos Estados Unidos que a Fed irá aumentar a taxa de referência para os 4, 4,5%. Há mesmo pessoas a dizer que a taxa de referência nos Estados Unidos pode chegar aos 5%. Bom, o Banco Central Europeu terá necessariamente que acompanhar a Fed sob pena de desvalorizar ainda mais o euro face ao dólar. E de facto, se o BCE subir taxas de juros para 4, 4,5%, 5%, isso vai ter um impacto certamente muito forte, quer para a dívida soberana, para a dívida do Estado, quer para as empresas e para as famílias portuguesas. Perante isso, que sinais é que o Governo deveria dar neste Orçamento de Estado? Repare, eu diria que mesmo antes de começar a falar do Orçamento de Estado para 2023, eu acho que haveria um conjunto de medidas que deveriam ainda ser adotadas durante o ano de 2022. E o Governo, relativamente ao ano de 2022, continua-se a fazer de morto. E eu dou 2 exemplos de medidas na área do IRS que são fundamentais serem adotadas ainda durante o ano de 2022. A primeira é a criação de uma dedução à coleta pós-juros do crédito à habitação. O CDS propôs isso logo em abril deste ano e o Governo fez ouvidos de mercador, não ligou absolutamente nada. E é fundamental que essa dedução seja ainda criada no ano de 2022 para que as famílias portuguesas, que estão neste momento a suportar um aumento muito significativo dos juros no crédito à habitação, possam já beneficiar de um alívio fiscal em 2022 e na declaração de IRS que vão apresentar em 2023. Fazer como o Governo parece querer fazer, que é apresentar só a dedução à coleta para o ano de 2023, significa que esse alívio só ocorrerá, no melhor dos casos, em maio de 2024, ou seja, 1 ano e 6 meses desde o momento em que estamos a falar. Por isso era muito importante, era fundamental que a dedução à coleta acontecesse de imediato. A segunda medida que também era muito importante que acontecesse ainda durante o ano de 2022 era a atualização dos escalões do IRS. O CDS também propôs essa medida em abril deste ano e o Governo também se está a fazer de esquecido. O Governo diz que pretende fazer a atualização dos escalões em 2023, tendo em conta a inflação expectável para 2023, mas nada diz relativamente a 2022. E se a atualização dos escalões não for feita em 2022, as famílias portuguesas vão sofrer um fortíssimo aumento de IRS este ano, a pagar já em 2023, que ninguém tenha dúvidas sobre isso. A recusa de um choque fiscal, que tem sido muito patente nas declarações, sobretudo do Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, pensa que tem a ver com uma questão de ideologia ou com uma questão da nova religião das contas certas que foi adotada desde Mário Centeno? Olha, a questão das contas certas com o PS não faz sentido, porque o discurso não corresponde à realidade. Não é possível falar em contas certas quando temos uma dívida pública que bate recordes de 280 mil milhões de euros. Não podemos falar em contas certas quando a despesa pública, neste momento, corresponde a praticamente 50% do PIB. Não podemos falar em contas certas quando a carga tributária bate recordes e a carga tributária sobre o trabalho já ultrapassa os 41,5%. Por isso, não é possível falar em contas certas quando todas estas variáveis batem recordes e estão absolutamente descontroladas. Eu diria que o problema do PS é que o PS tem má consciência relativamente ao choque fiscal que foi acordado anteriormente. Em 2014, como sabe, foi aprovada uma reforma do IRC que previa uma redução gradual da taxa do IRC até 17%.
O PS votou favoravelmente essa proposta. O PS de António José Seguro. O PS, porque nós temos que ser institucionalistas, nós temos que acreditar que o partido honrará os seus compromissos mesmo com uma alteração da sua liderança. O PS aprovou e votou favoravelmente essa proposta e depois rasgou essa proposta. E por isso o problema do PS tem a ver com isso, tem a ver com o facto de ter aprovado uma reforma, ter rasgado essa reforma e por isso, sempre que a questão é colocada, o PS reage quase epidermicamente contra, mesmo que isso prejudique os interesses do país. Repare, o nosso IRC, a taxa de IRC em Portugal é a mais alta da OCDE. E o facto de o IRC em Portugal ser o mais alto da Europa e da OCDE penaliza, por um lado, as empresas portuguesas que concorrem com outras empresas europeias que beneficiam de uma taxa de IRC mais baixa, mas, por outro lado, penaliza fortemente a atração de investimento estrangeiro. Só para lhe dar uma ideia, todos os países que ultrapassaram Portugal em termos de crescimento de PIB per capita têm taxas de IRC muito mais baixas que as portuguesas e estão a conseguir atrair muito mais investimento estrangeiro que Portugal. Agora, o Governo também nessa matéria demonstra uma total descoordenação. Nós ouvimos o Ministro da Economia a propor uma redução transversal do IRC, na linha do que estava previsto na reforma do IRC de 2014 e que foi rasgada pelo PS. Na altura, o Ministro da Economia disse, nós queremos avançar para uma redução transversal do IRC porque isso seria uma ajuda muito significativa para as empresas perante a crise que estamos a atravessar e seria um sinal muito positivo para a indústria. Eu também concordo com o Ministro. O problema é que, passado uns dias, o Ministro da Economia foi desautorizado publicamente, pelo menos por 4 pessoas ligadas ao Governo e ao PS. Como é que interpretou as declarações do Ministro da Economia? Aquilo parecia algo que tinha sido concertado com o Primeiro-Ministro? Eu não acredito que o Ministro da Economia viesse defender, em nome do Governo, uma redução transversal do IRC e que isso não tivesse sido discutido internamente dentro do Governo, com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças. Não acredito. Quer dizer, a descoordenação do Governo é grande, temos tido vários exemplos de descoordenação, mas isso seria, evidentemente, uma situação absolutamente inaceitável. Bem, mas o que aconteceu é que, o que é verdade é que aconteceu. E estava-lhe eu a dizer, o Ministro, depois de ter defendido uma redução transversal do IRC, na linha da reforma de 2014, foi desautorizado por 4 pessoas. Desde logo, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois o Ministro das Finanças, depois, pasme-se, um Secretário de Estado do Ministério da Economia, tutelado pelo próprio Ministro que fez a proposta, e depois pelo líder parlamentar do PS, que, espanto também, foi uma das pessoas do PS que tratou da reforma do IRC de 2014. Bom, e a minha pergunta é, será que o Ministro da Economia, se vier a confirmar que na proposta do Orçamento de Estado que não há uma redução estrutural e transversal do IRC, tem condições para continuar, depois destas reprimendas públicas e, designadamente, reprimendas públicas de secretários de Estado? Tenho a maior das dúvidas, mas, enfim, neste Governo já vimos tudo. Surpreende-o toda esta sucessão de casos, aquilo a que já chamou descontrole e descoordenação? Surpreende-me porque este Governo demonstra um esgotamento muito grande e uma total falta de coordenação próprio de um fim de ciclo, quando o Governo, de facto, tem apenas 6 meses de existência. E, normalmente, um Governo com 6 meses de existência ainda estaria num estado de graça. Este, claramente, está em fim de ciclo. E os casos, de facto, como diz, têm-se repetido. E os erros têm-se repetido de uma forma crescente. Eu recordo-me, por exemplo, o episódio do aeroporto. O governo PSD-CDS, de que eu fiz parte, deixou uma solução pronta, há 7 anos, a solução Portela mais 1, Portela mais Montijo.
O atual governo aparentemente concordou com essa ideia. O problema é que passaram 7 anos e não conseguiu decidir absolutamente nada. Aliás, que é muito próprio das governações socialistas não ter capacidade de decisão e de realização. Bom, e depois daquele inenarrável episódio com o Ministro das Infraestruturas, que só não foi demitido porque estamos em Portugal, porque se estivéssemos noutro país qualquer europeu, o Ministro das Infraestruturas já não estaria em funções, mas dizia, depois daquele inenarrável episódio, o Governo, ao fim de 7 anos, finalmente decidiu não decidir e mandou para as calendas a decisão do aeroporto. É uma demonstração de uma total incapacidade de governar, de decidir, e demonstra bem a total falta e ausência de espírito realizador e de reformista que este governo dá notas todos os dias. O discurso do Presidente da República no 5 de outubro, a dar sinal, a relembrar que o chefe de Estado pode dissolver a Assembleia da República, é um sinal de que já se foi longe demais nessa descoordenação? É um sinal que as coisas não estão bem. Para o chefe de Estado vir dizer que tem esse poder e que esse poder pode ser utilizado, é um sinal, na minha perspectiva, que o Governo não está a governar, que o Governo tem frustrado as expectativas das pessoas e, designadamente, dos eleitores que votaram no PS e que lhe deram maioria absoluta. Um outro caso que, para mim, é sintomático da falta de coordenação e da falta de capacidade deste Governo tem a ver com o caso das pensões. É bom dizer as coisas como elas foram. O Governo tentou enganar 3,7 milhões de pensionistas e reformados, fazendo um corte de 1.000 milhões de euros nas pensões e fingindo que esse corte era um bónus para os pensionistas e para os reformados. Só este Governo, para fazer um corte de 1.000 milhões de euros nas pensões, que corresponderá a um corte entre 250 e 300 euros nas pensões que as pessoas tinham direito a receber a partir de 2024, e fingir que, de facto, está a dar um bónus aos pensionistas. Felizmente que foi desmascarado a tempo, desmascarado de uma forma pública, mas foi claramente um episódio que correu mal ao Governo e que afetou um dos bastiões tradicionais do eleitorado socialista, que são os pensionistas. Pode ser um ponto de viragem aí? Eu acho que as sondagens demonstram isso, ou seja, as pessoas começam a perceber que este Governo não tem, ou tem poucas condições para concluir um mandato de 4 anos. O Governo demonstra um cansaço, um esgotamento, uma falta de ideias, tem cometido erros atrás de erros e de facto, eu estou convencido que há muita gente que votou no PS nas últimas eleições e que neste momento está bastante decepcionada com a atuação do Governo. O que é certo é que os reformados, os pensionistas, são um bloco eleitoral que nutre, pelo menos nas últimas eleições, tem nutrido um certo rancor em relação ao centro-direita pelas medidas tomadas durante a Troika. Isto pode ser um sinal de que esse eleitorado está novamente em jogo? Este eleitorado, relativamente a este Governo, percebeu que este Governo está disponível para truques, está disponível para a apresentação de medidas que efetivamente enganam os pensionistas e os reformados. E por isso eu acho que, de facto, esse pode ter sido um momento de viragem relativamente à forma como os pensionistas e os reformados olham para o Governo. Quanto à questão da Troika, é muito simples. Foi o PS que levou o país à falência e foi o PS que assinou com a Troika um memorando de entendimento que obrigava um conjunto de medidas para recuperar o país da falência e da bancarrota. Eu tenho muito orgulho em ter participado num governo que efetivamente teve a coragem de enfrentar os problemas e teve a coragem de recuperar o país da bancarrota. Mas não nos esqueçamos
quem levou o país à bancarrota foi o PS, quem assinou um memorando de entendimento com a Troika foi o PS. Na altura, o engenheiro José Sócrates. Mas o PS foi extremamente eficaz em afastar essa ideia da opinião pública. Mas isso é política. Eu gosto mais de olhar para as questões de fundo, para as questões reais, e preocupo-me menos com a questão política. É verdade o que diz. O PS conseguiu fazer esta pirueta absolutamente extraordinária, ter sido o responsável pela bancarrota, o responsável pela Troika, o responsável pelas medidas do memorando de entendimento e depois culpar terceiros pelo cumprimento do memorando de entendimento. Olha, se calhar, se tivesse sido o PS a cumprir o memorando de entendimento, Portugal ainda hoje não teria saído do programa de ajustamento. Tal a dificuldade que o PS tem de enfrentar os problemas e tomar decisões. Mas, como lhe digo, eu tenho muita honra, e o CDS tem muita honra, em ter participado nesse governo que salvou o país da bancarrota. O centro-direita arrisca-se a, quando regressar ao poder, seja no final desta legislatura ou com eleições antecipadas, ter que enfrentar um cenário semelhante àquele que enfrentou em 2011? É sempre uma possibilidade, mas eu acho que o centro-direita deve estar preparado para um cenário de eleições antecipadas. Como digo, a deterioração e a erosão política deste governo agrava-se de dia para dia. Vamos ver o que vai acontecer agora com a apresentação do Orçamento de Estado e com a execução do Orçamento de Estado em 2023. Mas é importante, pelo menos como cenário, equacionar essa possibilidade. E depois, ouça, o país é o que é, os ciclos políticos são o que são, os ciclos económicos são o que são. É certo que, das últimas vezes que a direita e o centro-direita foram chamados a governar o país, foram sempre em circunstâncias muito difíceis, resultantes de recessões e de bancarrotas que foram provocadas por governos socialistas. Era importante que o centro-direita também pudesse governar numa situação normal de crescimento económico, para que dessa forma fosse possível concretizar um conjunto de ideias e um conjunto de políticas para tornar o país mais próspero e tornar o país mais humanista. Sendo certo que um regresso às urnas mais antecipado em relação ao prazo normal seria bom para o CDS, que neste momento não tem representação parlamentar, o CDS estaria preparado para um desafio desses? Estou absolutamente convencido que sim. O CDS sempre foi o partido da direita em Portugal e com Nuno Melo o CDS vai voltar a ser esse partido. Desde que assumiu a presidência, o Nuno Melo tem sabido unir o partido e virá-lo para fora. Acabaram as disputas internas, o CDS está focado em reorganizar-se, em modernizar-se e em fazer uma oposição frontal ao governo do Partido Socialista. Foi criado o Conselho Estratégico e Programático, contém um conjunto de grupos setoriais, com profissionais de elevadíssimo nível, muitos deles independentes. Essa é também outra marca da liderança de Nuno Melo, foi abrir-se a independentes. E, no âmbito desse Conselho, têm sido analisados muitos dos problemas que afetam a sociedade e têm sido preparadas soluções concretas e credíveis para resolver e para responder a esses problemas. Daí que o CDS tenha sido o primeiro partido a apresentar um plano de emergência nacional em abril deste ano, à frente de todos os outros partidos, com medidas que algumas delas foram depois copiadas por outros partidos. Mas o CDS tem que continuar esse trilho de afirmação, de consolidação, porque eu acho que o CDS é um partido indispensável para o novo ciclo político que aí vem. De qualquer forma, as últimas sondagens não são propriamente brilhantes, colocam o CDS em torno do 1%. Há umas que dão mais, mas repare, o CDS, e o CDS já teve recentemente sondagens que lhe dão 3% e mais. Mas o que o CDS tem que estar preparado é
numa corrida de médio curso, se quiser. O CDS, a médio prazo, terá 2 testes eleitorais muito importantes. Em 2023, as eleições regionais na Madeira, e é bom recordar que o CDS está no governo da região autónoma da Madeira. Aliás, o CDS é o único partido que pode dizer que está no governo da Madeira, dos Açores e das cidades de Lisboa e do Porto. Sem dúvida. O que é estranho perante a situação em que o CDS se encontra. Repare, o que aconteceu nas eleições de janeiro deste ano tem que ser visto como um fenómeno conjuntural que será certamente ultrapassado. E o CDS seguramente que voltará ao Parlamento. Mas estava-lhe a dizer, o CDS tem eleições importantes na Madeira, em 23, tem eleições importantes para o Parlamento Europeu, serão 2 testes muito importantes à consolidação e ao reforço da posição do CDS e que podem abrir um novo ciclo de afirmação do partido. O CDS tem um conjunto de características próprias que o distinguem de todos os outros partidos. É o único partido democrata cristão em Portugal, embora aberto a conservadores e a liberais. E é o único partido de direita em Portugal que tem credibilidade e experiência governativa. O CDS participou em 8 governos nacionais e em todos esses governos foi decisivo, através das suas políticas e dos seus governantes, para tornar o país mais próspero e mais humanista. E as pessoas sabem, principalmente o eleitorado à direita, sabem que podem contar com o CDS nos bons e nos maus momentos do país, porque o CDS já deu provas que tem capacidade, que tem protagonistas, que tem políticas, que tem credibilidade para representar os portugueses e para defender os interesses dos portugueses no governo. De todas essas vezes que o CDS esteve no governo, tirando uma logo no início, foi em conjunto com o PSD. Acha que será tão fácil encontrar um programa comum como foi nessas alturas, quanto será caso a solução integre mais uma ou 2 forças políticas? O CDS não tem que se preocupar com os outros partidos. O CDS tem que fazer o seu caminho, tem que fazer o seu trilho, tem que percorrer a sua estrada, afirmando os seus princípios, afirmando as suas diferenças, afirmando os seus ativos, a sua experiência, a sua credibilidade, as políticas que tem para o país, e eu estou convencido que, fazendo esse caminho, o CDS voltará ao Parlamento e voltará a ser parte de uma solução de centro-direita para o futuro. Porque não estar no Parlamento, de facto, é um grande entrave para passar a vossa mensagem. Não obstante, o CDS tem conseguido fazer uma oposição frontal ao Partido Socialista, uma oposição frontal ao governo do Partido Socialista e vai continuar a fazê-la. Não teme que alguns eleitores, os eleitores tradicionais do CDS, tenham ficado convictamente ligados à Iniciativa Liberal ou ao Chega, partidos nos quais terão votado nestas últimas legislativas? Penso que não. O CDS já teve 12% de votos e o que o CDS tem que fazer é, através da sua reorganização interna, da sua modernização, voltar a conquistar esse eleitorado que já foi nosso e que tem todas as razões para voltar a votar CDS no futuro. Repare, o CDS tem uma experiência e uma credibilidade que nenhum desses partidos tem. O CDS já passou por governos, o CDS tem provas dadas. Nenhum desses partidos tem provas dadas. Mas, se olhar para muitas das propostas que são feitas pelo Chega, essas propostas, muitas delas não são execuíveis e para além disso, muitas delas representam aumentos significativos de despesa pública, muitas vezes superiores aos aumentos de despesa públicas que são propostas pelos partidos de extrema-esquerda nas medidas que são apresentadas por esses partidos. E o CDS dá aqui uma imagem de credibilidade, de experiência, de ter a capacidade de apresentar medidas que são medidas execuíveis e são medidas que reduzem o Estado e reduzem a despesa pública, reduzindo também impostos. Quanto à Iniciativa Liberal, eu vejo a Iniciativa Liberal apresentar algumas medidas de redução de impostos, mas infelizmente não os vejo a propor medidas de redução de despesa. Portugal tem um problema seríssimo de redução de despesa pública.
É bom recordar que em 2020 a despesa pública em Portugal representou 49% do PIB e que em 2021 representou 48% do PIB. Ou seja, cerca de metade da totalidade da riqueza que é produzida em Portugal num ano é consumida em despesa pública. E isto tem que acabar. Não pode ser de outra maneira. Por isso é que o CDS, nas propostas que tem apresentado, apresenta propostas no sentido da reforma do Estado, da redução da despesa pública e também da redução dos impostos. Isso não é feito pela Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal limita-se a apresentar um conjunto de medidas fiscais. Mas se essas medidas não são acompanhadas de medidas sérias de redução da despesa, pode acontecer aquilo que aconteceu agora no governo do Reino Unido, com Liz Truss, em que foi também apresentado um plano agressivo de redução de impostos, mas que não tinha associada uma redução séria da despesa pública. Bom, e o que é que aconteceu? Os mercados olharam para aquela proposta, não acreditaram, acharam que aquela proposta não tinha viabilidade e o que aconteceu foi que a Libra afundou. Isto é claramente um sinal de falta de experiência e de falta de credibilidade das pessoas que apresentaram estas medidas e que não tiveram em conta o correspondente equilíbrio que é necessário ter para que as propostas sejam execuíveis e credíveis. A medida mais emblemática da Iniciativa Liberal é a proposta de uma taxa única de IRS, que na prática depois teria uma outra taxa para os rendimentos mais elevados. Não é execuível um cenário desses? Um cenário desses no IRS levaria a uma quebra de receita no IRS à volta de 5 mil milhões de euros. E por isso, ou existem propostas no sentido de reduzir a despesa em conformidade, ou essa proposta teria como consequência o aumento brutal do déficit e a necessidade de um aumento do endividamento público. E Portugal já tem um problema de déficit e já tem um problema de endividamento público. Por isso, o CDS sempre foi defensor de reduções de impostos, aliás, na sequência de um conjunto de reformas que fizemos quando estávamos no governo, mas essas reduções de impostos têm que ser acompanhadas de medidas corajosas no sentido da redução da despesa. Deixe-me dar-lhe um caso que tem a ver com a redução da despesa. Portugal, neste momento, tem 744 mil funcionários públicos. Tem mais 85 mil funcionários públicos do que tinha em 2015, quando cessou funções o governo PSD-CDS. E o que eu acredito, o que o CDS acredita, é numa administração moderna, mas mais reduzida. E o que aconteceu nos últimos anos é que a administração pública aumentou e engordou. As despesas com pessoal na administração pública, quer em termos de percentagem do PIB, quer em termos de percentagem das despesas correntes, estão muito acima da média da União Europeia. E, no entanto, o Estado presta cada vez serviços públicos de pior qualidade, quer em termos de educação, quer em termos de saúde. O Estado tem claramente um problema de gestão, mas também tem um problema de dimensão. E o CDS sempre foi um partido que defende um Estado mais pequeno, mais eficaz, mas mais reduzido. Porquê? Porque estes desmandos do governo socialista e este aumento da administração pública, no final do dia, serão sempre pagos, infelizmente, pelos contribuintes, por todos nós. Qual é a receita, portanto, quase se diria um meio termo entre a situação atual e propostas como essa que a iniciativa está a fazer para a taxação do trabalho e para a taxação das empresas? O CDS sempre defendeu uma redução de todas as taxas de IRS, de todos os escalões. Aliás, nós defendemos menos escalões, taxas mais reduzidas em todos os escalões, uma tributação especial para os jovens. Os jovens têm que ser sujeitos a uma tributação especial, porque, caso contrário, nós estamos a perder os nossos melhores ativos todos os anos com a imigração.
E por isso o CDS defende uma redução significativa do IRS, um regime especial para a tributação dos jovens e depois uma redução do IRC na senda da reforma do IRC de 2014. Mas isto tudo para sermos coerentes, acompanhados de medidas de redução de despesa que permitam que essa redução de impostos, por um lado, seja consistente e, por outro lado, não aumente o déficit e não aumente a dívida. De uma forma muito prática, o que é que o país sairá a perder por, na discussão deste Orçamento do Estado para 2023, não existirem deputados do CDS no Parlamento? Muitas coisas. Muitas coisas. Por um lado, medidas no sentido de reformar o Estado, de reduzir o peso do Estado na sociedade e, por outro lado, medidas no sentido de reduzir a tributação sobre as famílias e reduzir a tributação sobre as empresas. Só com essa reforma do Estado e só com a redução da tributação sobre as famílias e sobre as empresas é que Portugal pode novamente começar a crescer, recuperar posições e voltar a dar esperança às novas gerações. Assinalou-se há poucos dias os 7 anos do momento em que a coligação Portugal à Frente foi a coligação mais votada, mas não formou governo, mas não pôde continuar a governar Portugal. O que é que seria diferente se tivesse sido esse o governo de Portugal? Eu gosto pouco de falar de cenários contrafactuais, de coisas que podiam ter acontecido e não aconteceram, mas não tenho dúvidas nenhumas que hoje o país seria um país mais próspero, que hoje as famílias teriam mais poder de compra, que hoje as empresas estariam mais preparadas para enfrentar desafios, designadamente desafios de globalização e de internacionalização, e que o país seria mais humanista. Nós vivemos num país morno, num país indiferente e num país que quase que se habituou a estar estagnado. E o governo socialista tem contribuído muito para este estado de espírito. Eu estou convencido que o país estaria muito melhor, quer em termos sociais, quer em termos económicos. Agradeço imenso, Paulo Núncio, por ter sido o nosso entrevistado no Discurso Direto. O Discurso Direto voltará para a próxima semana com mais protagonistas da vida política, económica e social de Portugal.